Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota do componente do 9º ano. E nós vamos hoje fazer a finalização do governo de Figueiredo, falarmos um pouco sobre a questão cultural no Brasil, resistindo às situações de censura e aquele clamor nacional pelo desejo das diretas já, a ditadura na América do Sul e dando também uma ênfase entrando no próximo capítulo, que é sobre o fim da Guerra Fria e o colapso e o fim da antiga União Soviética já na década de 90, no início da década de 90. Pois bem, como já mencionei na aula anterior, esse período do governo brasileiro é um período de determinada abertura, o desejo de que pudesse o povo brasileiro, escolher diretamente seus governantes. Essa escolha seria após mais de 20 anos de ditadura militar. E o projeto que se colocou foi o projeto da Direta Já, projeto que teria o nome de Emenda Dante de Oliveira. O deputado Dante de Oliveira, salvo engano, se eu não estou equivocado, era um deputado do Rio Grande do Sul, se eu não estou equivocado. Então, ele desejava implementar essa PEC, que é projeto de emenda constitucional, essa emenda constitucional, que acabou sendo recusada. Eu falei que nos 2 últimos governos do período militar, do regime militar, dos anos de chumbo, como você queira chamar, havia a perspectiva de que a ditadura militar estivesse no fim, mas já no governo de Geisel, que antecede ao governo de Figueiredo, ou seja, o penúltimo governo, já se tinha um slogan que é a abertura lenta, gradual e segura, a abertura política, a reabertura política. Tivemos os episódios no governo de Figueiredo, a chegada do pluripartidarismo, a lei da anistia, que não tinha um caráter amplo. Na verdade, essa lei da anistia é apenas parcial, nem todos os civis estariam sendo beneficiados com essa lei da anistia, ou seja, o perdão para que eles pudessem retornar ao Brasil, nem todos conseguiram isso. E, sobretudo, também um outro episódio importante foi o episódio das 2 bombas colocadas no Rio Centro durante o dia em comemoração a um evento ao Dia do Trabalho, durante o show de Alceu Valença. E essas 2 bombas foram colocadas por militares. Isso levantou a possibilidade de termos um novo momento de crise política, de crise institucional no nosso país. No entanto, foi abafado o caso, registrado os culpados e a vida política estava transcorrendo normalmente, entre aspas, transcorrendo normalmente. Até que a emenda Dante de Oliveira, do Movimento das Diretas Já, reuniu vários artistas, personalidades intelectuais desejando a mudança no Brasil. E vários comícios foram feitos, espalhando-se pelas capitais, das cidades maiores também. Então, houve um congraçamento, a população dando as mãos verdadeiramente com só o objetivo de ter de volta o direito de escolher seus governantes. A emenda acabou sendo recusada na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados. E agora, já que ela foi recusada,
o próximo presidente pós-Figueiredo seria escolhido por via indireta, seria pelo colégio eleitoral. E aí tivemos duas candidaturas. A candidatura de Tancredo Neves, não é? Candidato da Aliança Democrática, mais alinhado com a esquerda, e a candidatura de Paulo Maluf, do PDS, que originariamente era a Arena, né? A Aliança Renovadora Nacional, e tínhamos esses dois candidatos. E, além disso, Paulo Maluf foi apoiado pelos militares. E após a contagem de votos, a eleição foi realizada em janeiro de 85, vitória de Tancredo Neves, junto com seu vice, não é, que mudou de lado nos últimos instantes ali, né, aos 45 do segundo tempo, o seu vice José Sarney, que saiu do PDS e veio para o PMDB. Então foram eleitos Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. Desculpe, Tancredo Neves e José Sarney. Só que na véspera da posse, Tancredo tem um mal-estar. Esse mal-estar faz com que ele fosse levado para o Hospital de Base de Brasília, Hospital Militar. Se não estou equivocado, no dia 14 de março. E de lá não mais vai sair. Vai realizar uma série de cirurgias e não vai conseguir tomar posse. Ele vai falecer decorrente de um câncer intestinal. E morreu Tancredo Neves, a lamentação enorme, a esperança que se tinha nesse nome. E me parece que ele fez entre 10 e 11 cirurgias, se não estou equivocado, viu? E ele faleceu no dia 21 de abril. E tivemos uma comoção nacional e a posse de José Sarney, que vai implementar um governo, não é, transitório. Por quê? Porque a gente chama, às vezes, alguns historiadores chamam de a década de 80 a década perdida, porque 5 anos de ditadura militar e os outros anos de um governo civil, que esse governo civil não conseguiu controlar a inflação em nosso país. Vários planos econômicos vão surgir, serão criados e não vão dar conta de conter a inflação. Uma forma gigantesca que os preços serão reajustados de alimentos, de produtos. O salário não, o salário vai ficar, na maioria da população, achatado, né? Só em alguns casos, como os militares durante o governo Sarney, conseguiram ter reajustes nos seus salários. Pois bem, abra um livro aí, por favor, na página 271, que tem assim: foram realizados comícios em todo o Brasil em defesa da direta já, defendendo a proposta de lei do voto direto do deputado Dante de Oliveira, conhecida como Emenda Dante de Oliveira, que acabou recusada pela Câmara Legislativa. O próximo presidente do Brasil seria eleito ainda de forma indireta pelo Colégio Eleitoral. Não é isso? Pelo Colégio Eleitoral do Congresso Nacional. As eleições foram realizadas em janeiro de 85, disputadas pela primeira vez desde o golpe militar entre os dois civis, Paulo Maluf e Tancredo Neves. E nas vésperas da eleição, aquele que eu já citei, não é? No dia 14 de março, na véspera da eleição, não, desculpe, na véspera da posse, Tancredo foi internado, estado grave, e veio a falecer, dia 21 de abril. E José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil pós-golpe militar de 64.
E aqui temos uma foto no nosso livro, falando sobre como alguns artistas estavam se mobilizando para apoiar o processo de redemocratização. E aqui nós temos, nessa foto, Tancredo Neves, junto com Milton Nascimento, Wagner Tiso e Gonzaguinha. A resistência cultural no Brasil. O ano de 1960, os anos de 60 foram marcados por movimentos culturais em todo o mundo, com expressões em diversos segmentos: música, teatro, cinema e arte em geral. Como forma de resistência política diante do crescimento capitalista de regimes militares e autoritários que ameaçavam a paz mundial, foi na música que esse movimento ganhou grande repercussão, quando as letras ficaram mais complexas, defendendo aspectos políticos como a paz, a defesa da liberdade política e de expressão. Algumas bandas de rock influenciaram a juventude pelo mundo, como os Beatles e os Rolling Stones. Essa rebeldia politizada também ficou clara no Brasil, onde a tendência foi de reagir contra a repressão, a censura e a violência do regime militar. Indo para a página 272, nós temos aí o movimento da Jovem Guarda, iniciado em 65, com o programa de TV na TV Record, onde vai aparecer figuras como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, os Golden Boys e Renato e seus Blue Caps. Que o líder dele morreu até agora há pouco, Renato Barros. Tivemos também a Tropicália, liderado por Caetano Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil, os Mutantes, entre outros. Mistura dos batuques, dos bacameteiros de Caruaru, homens de Pernambuco, uma mistura da percussão da Bahia e o rock internacional. O cinema novo, que foi um estilo, uma estética diferenciada, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, destaque para Denise Sarraceno, Glauber Rocha, Gustavo Dal, Cacá Diegues, Luiz Carlos Barreto, Nelson Pereira dos Santos, Anselmo Duarte, entre outros diretores e atores que participaram desse momento. E na página 273, o livro cita para a gente os momentos em que a Guerra Fria fica mais acentuada, a possibilidade de um conflito que poderia chocar duas grandes potências e como isso vai ser refletido através das ditaduras na América do Sul. O livro fez uma abordagem inicialmente com as ditaduras, com a ditadura aqui no Brasil, e agora ele está demonstrando, está explicando, está contextualizando, afirmando que também houve ditadura em outras regiões, não é? Em outros países aqui da América Latina, da América do Sul. Vamos lá. A ditadura na América do Sul. Cada ditadura teve uma característica um pouco diferente. No Chile foi mais violenta, na Argentina também. Então, são países que vivenciaram a ditadura de forma muito intensa, muito forte, com derramamento de sangue, prisões, no caso do Chile, sendo efetuada no Estádio Nacional de Santiago, o estádio que tinha uma atividade esportiva sendo praticada ali, mas no período da ditadura virou uma prisão. Não é? Então, cada situação, cada país tem a sua característica. No Salvador Allende, depois no Paraguai com Alfredo Stroessner, e na Argentina tivemos um momento também muito duro, muito radical da ditadura militar. Então, esses três países, basicamente, são referências, não é, tristes com relação à ditadura militar. Deposição de presidentes que foram eleitos também, coisa semelhante que aconteceu com o nosso querido João Goulart. Pois bem, 273 diz assim: a Guerra Fria e a ameaça comunista levaram os Estados Unidos a desenvolverem projetos de intervenção em pontos estratégicos do mundo. Os Estados Unidos querendo intervir em pontos estratégicos, não é? Eu já falei sobre isso durante a Guerra Fria, era um jogo de xadrez em que os Estados Unidos e a União Soviética tinha como
a uma peça, aquele jogo, os países. Então, os Estados Unidos queriam estar intervindo em cada país como se fosse um tabuleiro de xadrez. Do outro lado, você tem um concorrente, que era a União Soviética, por exemplo, colocando na sua peça de xadrez, realizando uma aliança com Cuba, que anteriormente, lá no século XIX, havia sido aliada dos Estados Unidos. Pois bem, em 47, o presidente estadunidense Harry Truman estimulou a doutrina Truman, que consistia em um conjunto de ações para prevenir a ascensão socialista depois da Segunda Guerra Mundial. A sua ação, de quem? De Harry Truman, mais famosa foi o chamado Plano Marshall. Consistia em uma ajuda econômica para a reconstrução dos países pró-ocidentais. Então, os países pós-Segunda Guerra na Europa Ocidental estavam passando por extrema dificuldade financeira. Os Estados Unidos fornecem essa ajuda através do Plano Marshall, não é o nome de acordo com o ministro Marshall, então ganha esse nome e vai começar a ceder empréstimos para os países europeus se recuperarem da devastação das consequências da Segunda Guerra Mundial. E aí temos, em 53, Dwight Eisenhower assume a presidência dos Estados Unidos e, graças a seu perfil e formação militar, lança uma estratégia de intervenção mais direta, baseada na teoria do efeito dominó, a qual afirmava que, se o socialismo, preste atenção aí, por isso que não se queria que o socialismo se colocasse, postasse aqui na América, o efeito dominó. O que é efeito dominó? Se um país aderisse ao sistema socialista, os outros países próximos, por consequência, iriam também aderir. E aí, se o socialismo se instalasse em uma região, haveria uma reação em cadeia que propagaria as ideias socialistas. Devido ao contexto histórico e à proximidade da América Latina, o efeito dominó foi a principal diretriz da política externa dos Estados Unidos. Em 54, o general Alfredo Stroessner chega ao poder no Paraguai por meio de um golpe de Estado, dado no então presidente eleito Frederico Chávez. Sua postura nacionalista, baseada em reformas socioeconômicas, contrariava, chocava com o alinhamento com os interesses do governo norte-americano. Stroessner, por sua vez, apresentou um discurso muito próximo ao estadunidense. E essa forma se repetiu em vários países latino-americanos nas 3 décadas seguintes, 60, 70 e 80. Em 64, no nosso caso, o Brasil entrou em um regime ditatorial igualmente ligado aos interesses norte-americanos e que se auto-intitulava de contra-revolução. Meu Deus, que absurdo. Que absurdo. Não vou nem entrar no significado desse termo aqui, contra-revolução, que está bem destacado. Que absurdo. Em 66, na Argentina, o presidente eleito Arturo Illia foi deposto. O que é deposto? Foi retirado do seu cargo por uma junta militar que governaria até 73. Entretanto, a dinâmica do governo militar argentino deve ser compreendida à luz de 2 informações. A primeira é que, entre 47 e 73, todos os presidentes eleitos foram depostos por golpes, o que mostrava uma instabilidade interna antes da chegada dos militares do poder. Então, se você tem na Argentina, não é, essa informação importante aí para a gente, de 47 a 73, todos os presidentes eleitos eles foram depostos e mostra aí a fragilidade política, a instabilidade política de um país. A segunda situação é que, mesmo no poder, o exército argentino lidou com golpes dentro do golpe. Algo que não permitia uma ação coordenada contra os movimentos que questionavam a legitimidade do governo.
Então, um golpe dentro do golpe não permite que a oposição tenha tempo para se organizar. Vem outro golpe. Toma o poder, daqui a pouco vem outro golpe. É uma situação bem diferente que acontecia na Argentina durante esse período ditatorial. Não é? Após um breve período democrático de 73 a 76, os militares retornaram ao poder e permaneceram até 83. O regime peruano, vamos a outro exemplo, o regime peruano, apesar de militar, foi uma exceção na América Latina. Ao assumir o poder em 68, o general Juan Velasco Alvarado nacionalizou a companhia norte-americana Petroleum Company e iniciou uma ampla reforma agrária que desmembrou latifúndios e restabeleceu a população camponesa em pequenas unidades produtivas. Em 74, o governo de Velasco anunciou o Plano Inca, que não se reconhecia capitalista ou marxista-leninista, e tinha como objetivo o desenvolvimento socioeconômico por meio do fortalecimento de uma identidade latino-americana. Não é? A gente percebe aqui, nós estamos percebendo que a situação era muito crítica também com os nossos vizinhos, porque a inserção, não é, desses regimes militares, o apoio norte-americano para esses regimes era com o objetivo de não permitir o chamado efeito dominó que foi falado agora há pouco, não é? Que não permitia a presença de um país que fosse socialista, que os outros também poderiam seguir aquela mesma linha. Deu para entender? E então, indo para a página 274, nós temos aqui, 11 de setembro de 73, a série do governo, outro exemplo do governo chileno, o Palácio de La Moneda foi bombardeada por tropas lideradas pelo general Augusto Pinochet. Em seu interior, o presidente eleito, o socialista Salvador Allende, cometeu suicídio antes de ser preso pelas tropas de Pinochet. O projeto de Allende para o Chile se aproximava ao Plano Inca, do general peruano Juan Velasco. Temendo a ascensão de uma esquerda articulada, o governo norte-americano apoiou os setores conservadores do exército que eram mantidos sob o controle do general Carlos Prats. A pressão exercida pelo governo estadunidense e a resistência aderiu a eventual golpe, levaram Carlos Prats a renunciar ao cargo de comandante em chefe das Forças Armadas do Chile. A posição foi preenchida por Pinochet, que articulou um violento ataque à sede do governo. Né? E o regime militar duro, os anos de chumbo no Chile, durou até o ano de 1990. Pois bem, vamos fazer uma atividade aqui que ela remete a gente ao regime militar no Brasil, não é? E vamos, com isso, abrir o nosso livro na página 280, que diz assim: a sexta questão, página 280. Frases como, entre aspas, ninguém segura mais este país, ame-o ou deixe-o, o Brasil é feito por nós, vinculadas por meio de cartazes, adesivos e documentários de televisão e cinema e o uso político da marchinha para frente Brasil, que marcou a conquista do tricampeonato mundial de futebol pelo Brasil, expressam o quê? A euforia nacional pelas conquistas democráticas, foi isso, asseguradas pela Constituição de 67, incentivo à abertura política democrática que levou à anistia de presos e exilados políticos. Letra C, a comemoração nacionalista pela vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, ou a campanha de integração nacional da ditadura, no chamado milagre econômico. E a letra E, mobilização dos meios de comunicação para comemorar a inauguração de
Brasília. Brasília. Qual seria a letra, pessoal, então? Muito bem, isso, parabéns, viu? Parabéns, você acertou. Letra, isso, letra D, Campanha de Integração Nacional da Ditadura Militar no chamado Milagre Econômico. Vamos fazer outra questão? A questão número 8, ainda na página 280, diz assim, abrindo aspas, o movimento em 31 de março de 64 tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção do comunismo e para restaurar a democracia. Mas o novo regime começou a mudar as instituições do país através de decretos chamados de atos institucionais. Eles eram justificados como decorrência do exercício do poder constituinte inerente acontecendo a todas as evoluções. Esse texto é um livro do historiador famosíssimo Boris Fausto, História do Brasil, 1996. Com base no texto, assinar a alternativa correta. Correta. O AI-5 foi o instrumento que mais contribuiu para que o regime militar seguisse o curso de uma ditadura? A partir da sua instituição, vários atos de repressão passaram a fazer parte dos métodos utilizados pelo governo? Letra B. O ato institucional número 1, aquele do governo de quem? Muito bem, Castelo Branco. Instituído pelos comandantes do Exército, atingiu principalmente o patrimônio da Igreja Católica e promoveu o início da secularização da sociedade brasileira. Letra C agora. Logo após o golpe militar de 64, as eleições para presidente da República foram estabelecidas de forma democrática por meio de eleições diretas? Será mesmo? Letra D. A principal orientação dos governos militares foi a aproximação com os Estados Unidos, afastando-se da tendência nacionalista que vinha sendo empreendida antes do golpe de 64. Letra E, os grupos de luta armada de orientação socialista, nas conversas e encontros que tinham como representantes do governo federal, reivindicavam o direito à formação de partidos políticos de esquerda. Qual seria a alternativa, então? Correta? Muito bem, isso mesmo, viu? Parabéns. A letra A, que diz que o AI-5 foi o instrumento que mais contribuiu para o regime militar, para que o regime militar seguisse o curso de uma ditadura. A partir da sua instituição, vários atos de repressão passaram a fazer parte dos métodos utilizados pelo governo. Pessoal, nós temos aqui na página 208, concluímos aí os conteúdos em cima do governo militar, da ditadura militar, fizemos um passeio nos nossos países vizinhos, no mesmo contexto de ditadura, como estava ocorrendo essa inserção, essa influência norte-americana nos países da América do Sul, incentivando os regimes militares para que pudesse, com isso, evitar o avanço do comunismo aqui, o efeito dominó, o Harry Truman, Eisenhower, todos esses presidentes norte-americanos que eu acabei de citar, vão promover apoio a essas ditaduras militares aqui na América do Sul. Pronto, colocado isso, finalizado, nós vamos fazer uma rápida introdução aqui em cima do fim da Guerra Fria e a queda do regime socialista. Não é? Já se tinha uma noção de que o regime socialista
a partir dos anos iniciais da década de 80, já apresentava uma crise muito séria, uma crise econômica muito séria, porque os países socialistas só mantinham relações comerciais com países socialistas. Então, é um grupo que não era um grupo muito grande. Então, não tinha como você diversificar a venda de seus produtos de exportação. E, com isso, as dificuldades financeiras, não é? Ali, por volta de 80, 81, 82, alguns historiadores vão além, dizendo também, afirmando, que começou na década de 70, vai ser necessário que o regime socialista agora passe por algumas mudanças, transformações. E essas transformações vão ocorrer na chamada glasnost e perestroika, não é? Do ponto de vista mudança econômica e política, a perestroika sendo uma reconstrução dos aspectos econômicos do país. Nós vamos aprofundar esse conteúdo na próxima aula. Vamos citar o nome de presidente da antiga União Soviética que vai fazer essas mudanças, que vai promover essas mudanças na União Soviética com a implantação da perestroika e da glasnost. E logo em seguida, um outro presidente, Boris Yeltsin, vai assumir o poder e vai sim concretizar já no início da década de 90 o fim da União Soviética, passando a transição para a comunidade dos Estados independentes, principalmente porque foi em 91. Em 92 houve as Olimpíadas para que esse desmembramento fosse acontecendo paulatinamente. Tá bom assim? Deu para entender? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar as razões que fizeram com que o regime socialista e a União Soviética deixasse de existir. Tá certo? Forte abraço, tchau para vocês e até a próxima. Tchau.